A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Cristina Serrano, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritzes. Meus irmãos, uma boa noite a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui novamente para divulgar, para estudar um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Nós queremos primeiramente agradecermos a Deus, nosso Pai, Criador, agradecermos a Jesus, nosso Mestre, irmão, modelo e guia de todas as horas, agradecermos à Rádio Ponte Nova, que tão gentilmente tem cedido esse espaço para a divulgação do Espiritismo em Ponte Nova e região. E o tema que nós trouxemos para reflexão nesta noite é uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38, intitulado O que buscais? A bibliografia que nós consultamos foi o Evangelho segundo o Espiritismo, pela codificação de Allan Kardec, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, e uma palestra do nosso irmão André Trigueiro, intitulada Sobre como ser espírita. Então, João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 38, narra essa passagem que nós mencionamos no início, da seguinte forma: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Então, Jesus, na sua imensa sabedoria, ele sabia que todas as suas palavras, todos os seus atos iriam ficar para sempre, para a posteridade aqui na Terra, para toda a humanidade. Então, quando ele endereça essa pergunta àqueles 2 discípulos que o seguiam, ele sabia que aquelas suas palavras iriam ressoar, iriam reverberar por todas as épocas da humanidade. Então, nós observemos que ela foi dita há quase 2000 anos, mas ela continua completamente atual ainda nos dias de hoje. Então, essa pergunta que Jesus fez, que buscais, ela pode ser feita a todos nós hoje, em relação às nossas tomadas de decisões, em relação às nossas atitudes perante a nossa vida, perante o nosso próximo, em relação aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, ou seja, a nossa vida cotidiana como um todo. Então, nós vamos deixar ao longo do nosso estudo algumas reflexões, alguns questionamentos, para que cada um busque no seu próprio silêncio, com muito carinho, no silêncio do seu coração, da sua consciência, aquela resposta que achar mais pertinente. Então, a questão é o que temos buscado no nosso dia a dia. Porque nós temos que entender que nós não devemos ficar esperando acontecer aquele evento grandioso na nossa vida para que a gente possa se transformar. Nós temos que estar atentos às pequenas situações do dia a dia, porque são elas que testemunharão a nosso favor ou contra nós na nossa vida. Então não adianta esperarmos aquela situação onde a gente vai virar o jogo, digamos assim, onde a gente vai ter aquela transformação da noite para o dia, porque não é assim que acontece. Se nós ficarmos esperando essa situação grandiosa, talvez ela pode não chegar nessa encarnação. Então o que vai importar para nós são essas pequenas situações do dia a dia, dos nossos relacionamentos aqui, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja na casa espírita, seja na nossa família, com os nossos parentes, seja na vida de relação com o nosso próximo em geral. Então a gente vai pensar assim, mas o que eu estou buscando na minha vida? E se eu estou buscando alguma coisa, aonde eu posso encontrar? Será que existe alguma receita? E a gente vai responder que sim, essa receita existe. Só que quando a gente pega uma receita, a gente vai olhar ali e talvez pode ser que algum ingrediente ali seja muito difícil no momento para a gente encontrar. Então a gente acaba
substituindo aquele ingrediente por um ingrediente que a gente acha mais fácil. Ou talvez nós encontramos ali naquela receita um ingrediente que a gente não gosta, que nos desagrada. A gente então subtrai esse ingrediente, a gente elimina esse ingrediente da receita. Ou talvez tenha algum ingrediente que não está na receita, mas nós gostamos muito, então nós colocamos ali. Então, nós vamos, encarnação após encarnação, modificando a receita de acordo com o nosso gosto pessoal. Então, a receita para nós, que nos denominamos cristãos, é o ensinamento de Jesus. A receita está nos evangelhos escritos referentes a todas as falas, a todos os atos de Jesus aqui na terra. Então, Jesus veio nos ensinar a receita, mas ele jamais vai constranger qualquer um de nós a seguir a receita. Nós temos o livre-arbítrio e Jesus respeita muito isso. Então, nós temos o livre-arbítrio de modificarmos essa receita a nosso bel prazer, de acordo com as nossas conveniências, de acordo com os nossos gostos. Então, Jesus respeita porque a cada um será dado segundo as suas escolhas, segundo as suas obras, segundo o seu merecimento. Então, nós vamos aí passando pela vida dessa forma. Eu tenho meu livre-arbítrio, o outro tem o livre-arbítrio dele, e muitas vezes nós vamos caminhando aí sem muita pressa, sem muito comprometimento com a nossa realidade espiritual, que é de espíritos imperfeitos ainda. Portanto, o nosso livre-arbítrio muitas vezes nos atrapalha, porque nós não sabemos exatamente o que é melhor para o nosso espírito, o que é melhor para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, nós vamos entender e pensar que nós aqui nessa encarnação nós temos um prazo de validade. Nós não temos todo o tempo do mundo ao nosso dispor nessa encarnação. Todos que reencarnam já vêm com um determinado prazo de validade aqui na Terra. E nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta nessa encarnação. Então, nós deveríamos aproveitarmos melhor o nosso tempo aqui na Terra para evoluirmos, porque esse é o nosso objetivo principal. Mas toda evolução, ela requer uma mudança de comportamentos, mudança de postura, mudança de foco, mudança de atitude. E essa mudança, ela vai exigir de quem quer realizá-la muita força de vontade, muita perseverança, muita determinação, muita disposição, muita renúncia. E muitas vezes ela vai esbarrar numa resistência que nós criamos, numa barreira que nós criamos para que essa mudança ocorra. Por quê? Porque nós já criamos para nós uma rotina que nos agrada. Nós já nos acostumamos com uma zona de conforto e muitas vezes nós não queremos ultrapassar, sair dessa zona de conforto. Então, se nós queremos mudar realmente a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, se nós queremos melhorarmos as nossas imperfeições, se nós queremos conquistar virtudes, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar o autoconhecimento. Conhecermos-nos a nós mesmos, porque se nós não nos conhecermos, nós não conseguimos mudar o que precisa ser mudado. Então, se eu quero melhores relacionamentos na minha vida, se eu quero mais tempo com a minha família, se eu quero romper com comportamentos padronizados que me trazem sofrimento, que me trazem dores, dificuldades, estresse e outras coisas mais, se eu quero mais qualidade de vida, se eu quero mais saúde, se eu quero melhorar o ambiente onde eu estou, eu preciso me esforçar para me conhecer primeiramente. Porque eu não consigo mudar o outro, eu só consigo mudar a mim mesma. Mas para eu mudar a mim mesma, eu preciso conhecer os meus pontos fracos, conhecer as minhas dificuldades, saber quais são as minhas imperfeições que eu ainda preciso vencer.
Porque, na verdade, o que será levado em conta, meus irmãos, é o nosso esforço de cada dia. Allan Kardec, certamente inspirado pelos benfeitores do plano maior, disse que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz por domar as suas más inclinações. Então, o que é que significa ser espírita ou ser cristão? Significa aceitar uma renovação de propósitos, uma renovação de conceitos. Então, o que é que vai distinguir o verdadeiro espírita do simpatizante do espiritismo? A necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento, para que tenhamos um material robusto de informações, para que a gente possa, através dessas informações, desses conhecimentos, praticar isso na nossa vida, para que a mudança ocorra, para que a transformação ocorra. Então, espera-se que o verdadeiro espírita busque o conhecimento através do estudo sério da doutrina dos espíritos, do Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá que o Espírito da Verdade fala para nós assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Einstein, em sua sabedoria, ele nos disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, o estudo, ele tem essa capacidade de abrir a nossa mente. Ele tem essa capacidade de nos ajudar a fazer melhores escolhas. Então, ele pode fazer a diferença na nossa vida. Porque muitas vezes os caminhos equivocados que nós tomamos passam pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento das leis que Deus criou para reger o universo, consequentemente a cada um de nós. Então, o estudo pode ser o grande diferencial na vida das pessoas. E nós sabemos que os diversos obstáculos que a gente passa, aqueles que a gente costuma chamar de problemas, as dificuldades encontradas no caminho de cada um aqui na Terra, tudo isso faz parte da vida das pessoas, de cada um de nós. Porque ninguém está isento de problemas, de dificuldades. Então, todos nós estamos passando por algum tipo de vicissitude nessa vida. Então, se nós estamos passando por dificuldades e por problemas, ótimo, é um sinal de que a nossa programação está funcionando como nós planejamos antes de reencarnar. Agora, se está tudo tranquilo, se está tudo de boa, se está tudo calmo demais, sem responsabilidade, desconfiemos, porque pode ser que a gente esteja no caminho errado. Por quê? Porque as lutas são próprias da nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, habitando um planeta de provas e expiações. Então, o estudo, ele passa a nos ajudar a entender essas coisas que acontecem na nossa vida, tudo aquilo que se passa durante a nossa caminhada. Então, esse conhecimento, ele vai abrir para nós novos horizontes e vai trazer o despertamento. Por quê? Porque nós vamos encontrar uma lógica nas situações que nós vivenciamos. Ou seja, eu passo a acreditar porque agora eu sei. Eu passo a acreditar porque agora eu entendi. Porque isso passou a fazer sentido para mim. E quando alguma coisa faz sentido, quando eu percebo que isso é verdadeiro, eu passo a sentir. E se eu sinto, eu passo a praticar. Então é assim que cada um vai se transformando ao longo da vida. Através do conhecimento, através da lógica, através da aceitação daquilo que está vivenciando. Então, por exemplo, para eu sentir que fora da caridade não há salvação, eu preciso entender por que fora da caridade não há salvação. Porque caridade é o amor em expansão, é o amor pelo próximo e, consequentemente, por mim mesma. E lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então eu posso sentir que eu sou um espírito imortal? Como que eu sei que eu sou um espírito imortal? Porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28,
Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É Jesus nos falando sobre a imortalidade da alma. Eu preciso sentir que existe uma lei de causa e efeito que rege todo o universo e que me retornará de acordo com as minhas obras. Então, se eu quero que me retorne o bem, eu preciso fazer o bem. Mas como que eu sei que existe essa lei? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. E então será dado a cada um segundo suas obras. Eu posso sentir que os espíritos daqueles meus entes queridos que deixaram seus corpos aqui na terra e partiram, estão vivos, vivíssimos, e retornarão um dia pelas portas abençoadas da reencarnação. Mas qual certeza que eu tenho disso? Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, onde Jesus disse: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. É Jesus deixando claro para nós a reencarnação. Então eu preciso sentir que esse planeta que nós habitamos é apenas um pequeno ponto no universo entre tantos outros planetas habitados. Eu preciso ter essa certeza de que a vida não se limita a este planeta pequeno, a esse planeta ainda imperfeito, que a perfeição de Deus ela é infinita. E onde eu vou tirar tanta certeza de que nós não estamos sozinhos no universo? Em João capítulo 14, versículo 2, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. É Jesus deixando claro para nós sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, meus irmãos, é preciso que nós sintamos que somos todos filhos de Deus, que somos todos irmãos e que Deus não escolhe ninguém, Deus não privilegia ninguém, Deus cria a todos nós iguais e todos nós temos as oportunidades de melhorarmos, de evoluirmos nessa vida. Esse é o objetivo final da criação, de que cheguemos a ser espíritos puros. Então todos nós vamos chegar lá. E como que eu tenho essa certeza de que todos nós somos iguais? Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelos Espíritos, no capítulo 7, item 11, onde nós encontramos lá que a química ainda não descobriu nenhuma diferença entre o sangue de um nobre e o sangue de um plebeu, ou entre o sangue de um senhor e o sangue de um escravo. Então isso nos dá a certeza de que somos todos iguais perante Deus, que tirando essa roupa, todos nós somos iguais. Tirando a roupagem, que nós vestimos, todos nós somos iguais, criaturas de Deus, criadas iguais, simples e ignorantes todos nós, com todas as potencialidades de evoluirmos, de crescermos, de sermos anjos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse pensamento, essa certeza bem forte dentro de nós, que ninguém está acima de ninguém, que ninguém é melhor do que ninguém, porque senão a gente desanima. Quando a gente vê tantas dores, tantas dificuldades, tantas diferenças aparentes aqui na Terra, se a gente não tiver firme essa certeza que somos todos filhos de Deus e que estamos sendo amparados em nossas necessidades o tempo todo, a gente pode desanimar. Porque às vezes, as redes sociais, por exemplo, vamos falar da internet, essa tecnologia, essa ferramenta importantíssima, abençoada, que nós estamos tendo o merecimento de desfrutar dela. Mas também nós precisamos saber usar essa ferramenta, porque muitas vezes as redes sociais têm nos dado uma falsa ideia de que o outro é privilegiado por Deus, de que o outro está sempre feliz, de que o outro está sendo abençoado o tempo inteiro, que ele tem um corpo perfeito, que ele está sempre nos lugares mais lindos e mais prazerosos, que está sempre com as melhores companhias. Nós vemos as postagens a todo momento, onde eu estou, olha o restaurante que eu estou comendo, olha a roupa que eu estou vestindo, olha com quem eu estou, olha como eu estou feliz, me divertindo. E isso tudo vai fazendo com que nós, simples mortais, tenhamos uma sensação de impotência, muitas vezes, de inferioridade. Isso vai criando em nós uma ilusão de que essas pessoas são deuses no Olimpo e nós somos apenas os simples mortais. E aí a gente pensa, gente, minha vida não é assim. Será que Deus se esqueceu de mim? Não é?
E aí a gente vai pensar, nossa, como eu sou infeliz, como tem tanta gente feliz no mundo e eu sou infeliz. Mas será mesmo que se nós analisarmos a nossa vida, será que nós somos infelizes? Será que nós temos alguma coisa para reclamarmos da providência divina? Será que nos falta alguma coisa para sermos gratos a Deus? E a resposta para essas perguntas, meus irmãos, é não. Nós podemos garantir que não. Nós não estamos aqui dizendo que nós não podemos ou não devemos trabalhar para ganhar dinheiro, para termos conforto, para viajarmos, para nos divertirmos. Absolutamente. Isso tudo faz parte dessa estada nossa aqui na Terra. Mas nós devemos também termos gratidão com o que a vida nos ofereceu até o momento. Aprendemos a sermos felizes com aquilo que a gente dispõe no momento, porque a condição que a gente está nessa encarnação é a melhor que nós escolhemos para as nossas necessidades evolutivas. E porque no final das contas será sempre entre nós e Deus, será sempre entre nós e a nossa consciência. Então o que vai importar para nós é o que nós somos, o que nós fizemos de nós mesmos, e não o que nós temos. O que vai contar é aquilo que nós podemos levar com o nosso espírito ao deixarmos o nosso corpo físico aqui na Terra, e não aquilo que a gente vai deixar aqui. O Papa Francisco, certa vez, disse uma frase que se encaixa muito nisso que nós estamos querendo exemplificar. Ele disse o seguinte: se engana quem acha que a riqueza e o status atraem inveja. As pessoas invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria, a felicidade simples e sincera e a paz interior. É isso, meus irmãos. Procuremos viver com simplicidade. Para que complicar a vida, que muitas vezes já está tão difícil? Então, nós precisamos também abrir um parêntese aqui e dizer que não é ruim, não é feio ser rico. A riqueza também faz parte do processo evolutivo da criatura. A riqueza tem uma utilidade providencial, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem explicadinho. A questão é ser rico e não saber o que fazer com a riqueza que Deus coloca nas mãos de alguns para servir a muitos. Não é feio ser rico, feio é ostentar num mundo em que ainda mais de 1,3 bilhão de seres humanos ainda vivem na miséria. Então, quando Jesus nos faz essa pergunta, o que buscais? Ele certamente está nos chamando à coerência. Ele certamente está nos chamando a refletir entre os valores que nós elegemos para guiar os nossos passos, as nossas vidas, sobre a coerência entre o ideal e o nosso esforço, entre o saber e o fazer, que se nós colocamos Jesus como o ideal, como modelo e guia, será que nós estamos nos esforçando verdadeiramente para seguir esse modelo? Então é Jesus nos chamando à coerência entre o saber e o fazer, que tem uma diferença muito grande, tem uma distância entre o saber e o fazer. Porque se eu sei, mas não faço, o saber não está me ajudando em nada. Então, meus irmãos, é chegada a nossa hora. Essa é a nossa melhor oportunidade. Nós não sabemos quando nós teremos uma outra oportunidade aqui na Terra. Então, mais uma vez, fica a pergunta para a nossa reflexão: o que buscamos? Porque muitas vezes nós temos encontrado muitas dificuldades em saber qual o melhor caminho a escolher, entre tantas ofertas, entre tantas armadilhas do mundo de César. Nós não estamos aqui querendo fazer juízo de valores, absolutamente, porque nós sabemos que todos nós estamos no mesmo barco e sabemos que cada um tem suas dificuldades e cada um tem seu tempo de despertar, assim como nós mesmos. E sabemos também que Deus, na sua infinita misericórdia para com todos nós, espera o despertamento de cada um no seu tempo. Mas quem sabe o nosso tempo não é agora? Nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele diz que toda dor tem dia e hora certa para acabar. Quem sabe esse dia não é hoje? Quem sabe a nossa hora não é agora? Então, se nós estamos ainda nos sentindo como ovelhas desgarradas do rebanho, tenhamos a certeza de que Jesus é o nosso pastor. E ninguém melhor do que Jesus para nos dar esse apoio, nos dar esse amparo. Então, se Jesus é o nosso pastor, nós temos a certeza de que ninguém está condenado a penas eternas.
Nós temos a certeza de que ninguém ficará perdido nos vícios, das paixões e das misérias morais para sempre. Porque Jesus, no papel de pastor, ele estará sempre enviando o socorro necessário para nós na hora certa, para ajudar as suas ovelhas desgarradas, que somos todos nós. Então, meus irmãos, como ovelhas desgarradas do rebanho, façamos uma reflexão, tomemos uma postura de humildade perante nós mesmos e pensemos: o que temos feito de Jesus na nossa vida? Qual o impacto que o conhecimento do Cristo, o conhecimento dos ensinamentos do Cristo tem causado nas nossas vidas? Jesus está em nossas vidas? Nossas vidas estão em Jesus? Façamos uma autoanálise. Busquemos o autoconhecimento, porque tudo aquilo que nós temos buscado lá fora já se encontra dentro de nós. São os valores que nós trazemos latentes dentro de nós. Basta que cada um de nós queiramos desenvolvê-los. Basta que cada um de nós tenhamos vontade, coragem, perseverança para desenvolvê-los. Então busquemos o conhecimento, porque através do conhecimento nós podemos modificar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos atos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Termina aqui palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.